Boa noite a todos. Boa noite para quem vai estar assistindo também essa gravação, né? Esse primeiro encontro. Hoje é dia 20 de janeiro de 2025 e essa é a nossa sexta turma de consagração a São José. E é com muita alegria, né, que nós nos reunimos mais uma vez aqui para conhecer um pouco mais São José, para honrá-lo mais e para fazer mais a vontade de Deus. Eu peço que, por gentileza, todos que entrarem possam colocar os seus microfones no mute, tá certo? Para que para não atrapalhar a gravação. Eu me chamo Renata, eu acho que todos vocês já me conhecem, a grande, grande maioria, mas para quem não me conhece, eu me chamo Renata, é, sou casada com o Rafael, que também está aqui. Tenho três filhos, três meninos, um de 13, um de 7, um de 4. E faço parte aqui em Fortaleza da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na qual sou ministra da Eucaristia, e faço parte também de um movimento de casal que se chama Caná, né? Que, por sinal, alguns amigos e irmãos do Caná estarão aqui também em alguns momentos dando a formação aqui, né? Para vocês, para todos nós. É, para iniciar, eu peço perdão àqueles que já se consagraram e que já ouviram e que já assistiram esse encontro algumas vezes, porque nós estamos aqui desde 2021, essa é a sexta turma. Alguns anos nós tivemos duas turmas. Então, atualmente a gente está anualmente, né? Todo dia 19 de março nós fazemos a consagração ou renovação a São José. Mas então peço perdão para os que já ouviram assim essa minha apresentação. Mas eu vou repetir como que surgiu essa questão da consagração e como nós iniciamos esse grupo que já vem caminhando junto desde 2021, desde maio de 2021. Um certo dia eu estava numa madrugada, né, sem sono, com insônia, e liguei no Padre Paulo Ricardo. E Padre Paulo Ricardo justamente nos convidando para conhecer a consagração a São José. Isso foi no início, eu acho que foi bem, bem no início de 2021. Não lembro se foi final de 2020 ou início de 2021, naquele período de pandemia que nós estávamos. E ele estava justamente apresentando essa consagração pelo método do Padre Donald Colloway, e apresentando esse livro, indicando que a gente fizesse, né, dando o aval dele. E aí, naquela mesma madrugada, eu pensei, eu vou chamar a minha mãe e a minha irmã, Andréa, que a Andréa, inclusive, vai ser uma das formadoras aqui dos nossos próximos momentos. É, e, e assim, eu pensei, vou chamar a minha mãe e a Andréa para a gente fazer junto. A gente compra o livro e poderemos fazer em família. E daí, no dia seguinte mesmo, a Andrea topou, minha mãe topou, e surgiu a ideia, por que não chamar, né? Por que que a gente não chama mais pessoas, né? Mais algumas pessoas? E a gente foi chamando, e então, assim, rapidamente, naqueles mesmos dias, primeiros dias, a gente já estava com um grupo bem grande, se eu não me engano, eram mais de 30 pessoas, ou mais de 40, não sei, depois a Celi, pode até, Celi que fazia parte, pode me confirmar, mas assim, já formamos um grupo, assim, bem considerável. E foi uma verdadeira bênção conhecer São José. Eu, que naquele momento fiz a primeira vez, eu não conhecia São José. Eu conhecia como muitas pessoas conhecem, né? Aquele São José é, provedor, São José que intercede por nós. Mas eu não tinha uma relação de amor, de carinho e de filiação, né? De me sentir filha, verdadeiramente filha de São José. Então, conhecer São José na minha vida foi um grande presente. Eu digo que não fui eu que escolhi São José, foi ele que verdadeiramente me escolheu. E aí, desde então, todos os anos, nós estamos aqui. Em alguns momentos, tive vontade de desistir, de não fazer o ano seguinte, mas eu sempre, a cada ano, sinto que São José, ele não me permite desistir, né? Sempre tem alguém que me chama, sempre tem alguém que pergunta, sempre tem alguém que motiva. É, e é como se fossem sinais de São José que a missão ela precisa continuar, que a gente precisa levar isso, eu vou falar, estou falando para todos aqueles que já são consagrados e para os que vão se consagrar a primeira vez. Nós temos a missão de levar São José para as outras pessoas.
É missão nossa, como consagrados, né? Eu não posso me consagrar no dia 19 de março e dizer, pronto, sou consagrada a São José. É, nós precisamos levar São José para que outras pessoas o conheçam e para que outras pessoas, como alguns que estão aqui pela primeira vez, experimentem da graça de saber e de ter a certeza que nós temos um pai espiritual que nos conduz para Jesus, que nos conduz espiritualmente, que não é aquele só que vai prover o meu bem necessário, não é aquele só que vai me prover o pão, não é aquele que vai me conduzir para Deus. E não tem presente maior do que você ser conduzida para Jesus, do que você saber que você está próxima de Deus. E é isso que São José faz conosco. E essa é a maior graça de ser consagrada a São José, é ser conduzida espiritualmente por ele. Então, continuando, foi assim que surgiu, né, a consagração a São José. E eu gostaria de começar, né, utilizando o livro. Eu sei que alguns pediram, né, ainda não receberam. Esse livro nós vamos iniciar com ele apenas no dia 3 de fevereiro. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas eu gostaria de, eu separei aqui alguns pontos para falar sobre a introdução do livro. E um dos pontos, quem tiver com o livro pode pegá-lo, quem não tiver também não tem problema, está na página 17, que ele pergunta, por que São José agora, né? Por que depois de tanto tempo que São José ficou oculto, né? Que a igreja não falava tanto de São José, e nas últimas décadas, e especialmente agora nessa última, São José tem aflorado com mais força dentro da igreja, né? Muitos grupos se voltando para São José. E aí o padre Donald de Collor pergunta, mas por que agora, né? Por que agora é a hora de se consagrar a São José? E aí eu gostaria de ver aqui com vocês na página 17, que ele cita que existem muitas razões para que agora seja a hora de São José. Mas ele diz que duas especialmente são as razões. E a primeira, precisamos da paternidade espiritual de São José para nos ajudar a proteger o casamento e a família. Vocês lembram que nas aparições de Fátima, Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia que a última batalha do inimigo seria contra as famílias. E aí, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vê como São José agora é necessário nas famílias. Casos de divórcio, filhos que não têm mais obediência aos pais, ideologias de gênero, a família que hoje perdeu aquela real função de educar os seus filhos para Deus, tem perdido espaço, né, para tantas outras ideologias e tantos outros conceitos que o mundo coloca. Então, essa é uma das principais razões para que nesse momento a gente se volte. A gente, eu falo, não nós, somente nós, mas a igreja se volte para São José. Uma segunda razão, em segundo lugar, o mundo inteiro precisa ser reevangelizado, incluindo a vasta maioria dos cristãos batizados. São José foi o primeiro missionário. Hoje ele deseja trazer Jesus novamente às nações. Então, como nós estamos vendo, uma irmã nossa comentou que tristeza que ela vê em Portugal, né? Um país tão católico e que hoje é, deixou a apostasia, né? A falta de fé, a perda de fé tomar conta. Então, como nós vemos isso hoje, em tantas nações, em tantos locais, as pessoas perdendo a fé, os próprios católicos, os próprios batizados se afastando da igreja. Então, São José é aquele que, assim como ele cuidou do menino Jesus, assim como ele conduziu Jesus, a intenção dele é nos conduzir para Jesus, conduzir essas nações, conduzir a nossa igreja, conduzir a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, hoje é o tempo de São José.
E por que eu devo me consagrar a São José? Vocês já se perguntaram isso? Vocês já se perguntaram o que é que eu estou fazendo aqui, né? Principalmente quem está aqui pela primeira vez. Por que eu devo me consagrar a São José? Eu posso também ser devota e não me consagrar. Mas qual o sentido de me consagrar a São José? Eu vou compartilhar aqui com vocês o que consta, inclusive, no livro, na página 18. Vamos ver se vocês conseguem ler. O que significa ser consagrado a São José? Significa reconhecer que ele é o seu pai espiritual e desejar ser como ele. Para demonstrar isso, você se entrega inteiramente aos seus cuidados, para que ele o ajude com amor. Vejam que São José nos ajuda com amor a adquirir suas virtudes e tornar-se santo. A consagração a São José, meus irmãos, é para que nós sejamos santos. No momento em que eu me entrego a São José, eu estou dando a ele a autoridade também de interceder e de me conduzir para a santidade, para fazer a vontade de Deus. Então, continuando aqui, a consagração total a São José é um ato formal. Formal por quê? Porque eu vou estar com outros irmãos, porque eu vou estar possivelmente na igreja, então eu vou estar formalmente me entregando, né, um ato formal de entrega filial a seu pai espiritual, para que ele possa cuidar do seu bem-estar espiritual e conduzi-lo a Deus. Então, isso significa, em poucas palavras, o que é se consagrar a São José. E por que que eu quero me consagrar a São José? Então, pensem vocês que estão aqui, mesmo os que já renovaram, que estão desde 2021, ano após ano, aqui se consagrando a São José, renovando a sua consagração. Não pensem que Deus não tem um propósito para vocês. Não, eu não posso pensar que Deus não tem um propósito para mim através dessa consagração, para mim, Renata, para cada um de vocês que estão aqui. Então, Deus tem um propósito para nós. E nós fomos chamados. O que cabe a nós agora é responder ao chamado de Deus. E como eu vou responder a esse chamado de Deus? É algo que nós devemos, a cada dia, buscar, né? E buscar responder não somente em palavras, mas também responder com a nossa vida, com a nossa entrega e com a nossa busca pela santidade. Eu queria falar para vocês também que a minha experiência aqui, que normalmente o grupo começa, no decorrer a gente vai vendo as pessoas, a gente vai vendo que muitas pessoas passam por muitas dificuldades. Muitas pessoas pensam em desistir. Algumas acabam, inclusive, desistindo. E outras não perseveram, mas passam por muitas dificuldades. Então, assim, as tentações acontecem. Por quê? Porque São José, além de tudo, ele é o terror dos demônios. Vocês vão ver aí no decorrer do curso, quem já é consagrado já viu e já sabe. Então, o inimigo de Deus, ele tem pavor a São José, ele tem pavor que as pessoas se aproximem de São José, porque ele sabe muito bem que São José nos conduz a Deus. Então, as tentações, elas existem. E o que eu falo para vocês, não desistam. Façam a partir de hoje, hoje, dia 20 de janeiro de 2025, façam hoje o propósito junto a Deus, dizer: eu não vou desistir, por mais que as tentações aconteçam, né? Quem é mais próximo a mim lembra que na consagração do ano passado, de 2024, nas vésperas da consagração a São José, no dia de São José, no dia da consagração, o meu filho, o mais velho, ficou muito doente. Então, assim, no dia 19 de março, eu estava no hospital, falando com algumas pessoas, dizendo: eu não sei se eu vou conseguir chegar na igreja para a missa de consagração. Então, assim, as tentações acontecem. O inimigo faz tudo para nos afastar. Mas as graças, quanto mais tentação, aí que a gente sabe que as graças de Deus são grandes, né? Porque o inimigo, ele não tenta o que nos... Ele não tenta se não fosse nos aproximar de Deus, né? Se as graças não fossem muito grandes, se as graças de conversão não fossem muito grandes. Então, assim, eu estou falando isso para vocês
para motivá-los a não desistir, né? A enfrentar as dificuldades que acontecerem no caminho, a não deixarem, às vezes, o cansaço, né? Querendo ou não, a consagração a São José exige uma dedicação, a gente vai conversar mais adiante sobre isso, sobre a questão da estrutura do curso, como é que vão ser as leituras, mas exige de nós uma dedicação, exige de nós não somente o nosso sim em palavras, mas a nossa disposição para fazer acontecer, né? E é isso que a gente tem que pedir a Deus a graça. Senhor, nos dá a graça, me dá a graça de não desistir, me dá a graça de andar adiante, me dá a graça de fazer a tua vontade, mesmo diante das adversidades. Então, a consagração a São José é uma entrega da nossa vida. Porém, quem está aqui também e já esteve, sabe que a consagração a São José é uma entrega da nossa vida, mas também da nossa família. São José, como o chefe da Sagrada Família, quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida, ele toca em toda a nossa família, né? Eu depois até tem uma pessoa aqui que ela vai saber que eu estou falando dela, duas pessoas que estão aqui que elas sabem que eu vou estar falando dela, mas depois, assim, nesses últimos tempos, por, in, por iniciativa, elas têm rezado o terço semanalmente em família. Então, assim, que coisa bonita, né? Ver toda a família se aproximando de Deus, toda a família se unindo para rezar o terço. Pessoas que moram longe, um mora aqui, outro mora em outra cidade, outro mora em outro país, mas semanalmente estão ali, unidas, rezando o terço. E vocês acham que não tem o dedinho ali de São José? Né? Porque quando a gente se entrega a Ele, Ele não nos traz somente a nós, Ele traz a nós, mas Ele toca também nos nossos, no nosso cônjuge, nos nossos filhos. Então, no momento em que eu me entrego, eu estou me entregando também à minha família, a São José, para que ele tome conta. É, então, no decorrer desse curso preparatório, até 19 de março, nós vamos aprender muitas coisas sobre São José. Nós vamos passear pelas virtudes de São José, nós vamos conhecer várias histórias, inclusive histórias de santos, experiências de, de santos que experimentaram com São José. Então, é uma preparação muito bonita. Porém, eu gostaria de salientar aqui que, ao passo que nós formos conhecendo as virtudes de São José, né? E vocês vão ver, nós vamos falar sobre São José justíssimo, fidelíssimo, sobre a paciência de São José, sobre tantas qualidades de São José. Mas qual o sentido de eu conhecer as virtudes de São José? Né? Todos sabem que São José foi um grande homem. Até o próprio inimigo de Deus sabe quem foi São José, quem é São José e as grandes virtudes que Deus concedeu a ele. Mas o sentido para nós, como uma pessoa que quer se consagrar a São José, como um consagrado a São José, é olhar para aquela virtude de São José e não simplesmente achar que bonito, né? Como foi linda a vida de São José, mas trazer para mim, mais trazer para mim. Se eu estou vendo a fidelidade de São José, eu também estou sendo fiel, eu estou vivendo essa virtude, eu estou vivendo as virtudes de São José também na minha vida, eu estou sendo um outro José no mundo. Eu estou sendo um outro José na minha família, eu estou sendo testemunha, eu estou sendo reflexo de Deus para a minha família, eu estou sendo reflexo de Deus no meu trabalho, na minha igreja, na minha paróquia, com os meus amigos. Eu estou refletindo o que eu aprendi de São José. Então, é uma preparação não de conhecimento. Conhecimento é algo que inevitável, nós vamos conhecer muito sobre São José. Mas o conhecimento por si só, ele não tem tanto valor como eu me propor a não somente conhecer, mas viver essas virtudes na prática, na minha vida. E eu só vou conseguir isso através
da oração. Essa preparação, se ela não for pautada na oração, eu sempre falo isso para vocês, quem está aqui há mais tempo sabe. Se ela não for pautada na oração, ela não vai ter, possivelmente, os frutos que ela teria e os frutos que ela quer ter na nossa vida. Vai ser através da oração que eu vou ler, que eu vou aprender sobre São José, mas que o Espírito Santo vai agir em mim, para que no dia 19 de março, ao me consagrar, ou ao renovar a minha consagração a São José, eu olhe para 2 meses antes e diga: no meu coração foi plantada uma nova semente. E aí, para isso, eu gostaria de propor, isso é novo para quem já é consagrado e estava nas turmas anteriores, é a primeira vez que nós vamos fazer isso. Me veio no coração de nós fazermos esse ano, e depois eu vou botar no grupo do WhatsApp, Desafio das Virtudes. O que é esse desafio das virtudes? A partir de hoje, eu vou escolher uma virtude de São José. Só uma virtude. Não escolha mais de uma virtude. Você pode pegar no livro, na ladainha de São José, ver todas aquelas virtudes. E você vai escolher uma. Fiel, casto, justo, paciente, qualquer virtude. Você vai escolher uma, somente uma virtude. E durante toda essa preparação, você vai pedir a Deus a graça de viver melhor essa virtude na sua vida. Não escolha uma virtude que você já tem facilidade. Escolha uma virtude que para você a falta dela te leva muitas vezes a não fazer a vontade de Deus. Te leva muitas vezes a pecar. Então você vai escolher essa virtude, uma virtude talvez que seja uma maior dificuldade para você. E cada missa que você for, cada comunhão, cada terço, cada oração, você vai entregar e você vai colocar nessa intenção: Senhor, dai-me a graça de viver melhor a virtude. Eu vou falar que eu vou escolher, né? Vou falar para vocês. Eu vou escolher a virtude da paciência. Então, a cada missa, a cada comunhão, cada texto que eu rezar, cada oração, cada pequeno sacrifício, eu estou com vontade de tomar um cafezinho, não. Eu não vou tomar agora meu café e eu vou oferecer para que o Senhor fortaleça em mim a virtude da paciência. E eu vou pedir, e vou fazer por onde? Obviamente, de vivenciar essa virtude. E no dia 19 de março, quando a gente for fazer as nossas reflexões pessoais, que a gente possa analisar se nesse período eu estou conseguindo viver essa virtude mais plenamente, mais de acordo com a vontade de Deus. Por que só uma? Porque quando a gente vive uma virtude bem vivida, quando a gente busca fazer a vontade de Deus, mesmo que seja uma virtude, vocês podem ter certeza que várias outras vão vir por acréscimo. Então, esse é o desafio das virtudes, que vai ficar aqui, depois eu vou escrever no grupo para deixar registrado. Mas eu gostaria realmente de enfatizar e pedir que vocês levem a sério. Levem a sério esse desafio, porque assim, veio no meu coração e eu tenho certeza que Deus tem um plano através desse desafio das virtudes para muitos de nós que estamos aqui. A Rafa está dizendo também vai pedir a paciência, né, Rafa? Eu acho que muitas mães necessitam dessa virtude. Mas enfim, esse é o desafio das virtudes. E por que que ele veio também no meu coração? E agora eu vou falar para você, consagrado, para quem já é consagrado, para quem não é, quem ainda está fazendo a primeira vez, não tanto. Mas para nós, para mim, para mim, Renata, eu consagrada, como eu consagrada a São José, pela sexta vez que vai ser, como eu estou vivendo a minha consagração? Eu estou vivendo os sacramentos adequadamente? Eu estou rezando? Eu estou fazendo a minha oração pessoal? Eu estou amando a Deus acima de todas as coisas na minha vida? Eu estou sendo reflexo de São José no mundo, na minha família? Eu estou lembrando, eu consagrada a São José, que me comprometi formalmente a entregar a minha vida
a São José e a fazer a vontade de Deus. Eu estou sendo, como diz no Evangelho de Mateus, sal e luz no mundo. Eu estou fazendo a diferença por onde eu ando. Eu estou fazendo a diferença na minha família, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja. Ou eu estou vivendo a minha vida conforme o mundo vai me levando. Reflitam consagrados a São José. E eu também tenho que refletir. Porque a consagração, ela não é necessária, eu posso ser santo sem me consagrar, mas eu me consagrei. Eu formalmente escolhi, ninguém me forçou. Então, se eu me consagrei ao Pai espiritual, ao Pai adotivo de Jesus, a São José, ao nosso Pai espiritual, é porque eu quero ser santa. Eu quero uma mudança de vida. Aqui vários de vocês estão colocando para quem vai assistir, talvez não esteja vendo as mensagens, mas muitos colocando as virtudes que vão estar, né? A prudência, a paciência, a mansidão. E é isso mesmo. Vivenciar as virtudes, vivenciar e buscar ser esse reflexo de São José. Se não for assim, não tem sentido continuar essa consagração. Se for para eu ser a mesma pessoa, não tem sentido. O sentido de eu querer me consagrar e renovar a minha consagração é para que eu seja reflexo de São José no mundo. E reflexo de São José é ser reflexo de Deus. É, é me configurar a Cristo, né? Configurar, tomar a forma de Cristo. Imagine como Jesus devia se parecer com José. A gente vai falar sobre isso, obediência, né, Martinha? Sobre as virtudes. Como Jesus devia se parecer. Jesus, menino, devia se parecer com José, que era seu pai, né? Era seu pai aqui na terra. Então, como eles deviam se parecer, como o jeito devia parecer. Então, eu querer me parecer com São José é eu querer me parecer com Jesus. Aqui a gente está falando de São José, está falando de Jesus, mas a gente não pode deixar de lado nessa consagração de falar de Maria, de falar de Nossa Senhora. É, a consagração a São José, ela, vocês vão ver, quem já fez sabe, e como ela nos conduz também para Nossa Senhora. Ela não conduz, não nos conduz apenas para Jesus, ela nos conduz também fortemente para Nossa Senhora, né? É incrível como os três andam juntos, né? Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Quando você puxa um, vem todos juntos. Diferentemente da consagração a Nossa Senhora, né? A Jesus pelas mãos de Maria, na consagração mariana é, nós nos tornamos por livre vontade escravos de Maria. Essa é a consagração no modelo de São Luís Maria Griot de Montfort, quem é consagrado a Nossa Senhora, sabe? É por isso que muitos usam essa cadeia, né? Que usa cadeia e tem até um cadeado, muitas têm um cadeado para mostrar essa servidão a Maria. Então, tudo que você passa a fazer, você entrega a Nossa Senhora para que ela use da maneira como ela quiser, né? Os méritos, nossos méritos e tudo mais. Então, é uma escravidão de amor a Nossa Senhora. A escravidão, a consagração a São José, ela não tem esse propósito. Porém, a consagração a São José, ela nos conduz para Nossa Senhora e nos faz melhor viver aqueles que são consagrados a Maria, a consagração mariana. Porque é como se fosse uma aproximação maior de Nossa Senhora. E vocês vão sentir, eu estou falando aqui, talvez quem ainda não tenha feito, não esteja entendendo muito bem, mas vocês vão sentir. No momento que você vai se aproximando de São José, você vai conhecendo o amor que ele tinha por Maria e a dedicação à Nossa Senhora, né? Inclusive, quem primeiro se consagrou à Nossa Senhora foi São José, né? Uma consagração total de vida, através inclusive do casamento. Viveu por Maria e para Jesus, São José. Então, ele que primeiro se consagrou à Virgem Maria, vai também nos fazer melhor viver essa entrega à Nossa Senhora. Então, assim, quer coisa melhor do que ter na sua casa e na sua vida
Jesus, Maria e José, não vejo algo melhor que isso. Então vamos lá. Eu tenho medo de estar falando demais. Eu falei que ia terminar 9h30, 9h45, eu estou preocupada. Então vamos lá para a estrutura do nosso curso, certo? É, nós vamos iniciar e vou mostrar aqui para vocês já já. Vou compartilhar o nosso cronograma que eu já coloquei no grupo do WhatsApp, mas vou compartilhar aqui com vocês. Esses próximos 10 dias nós vamos fazer o curso para o Paulo Ricardo. Quem já fez, né, nas vezes anteriores, pode assistir de novo, decida se vai fazer ou não. Mas eu acho que, principalmente para quem está fazendo pela primeira vez, eu acho que faz uma total diferença. Antes de pegar o livro, antes de iniciarmos com o livro, assistir às aulas do Padre Paulo Ricardo, que é um curso Glorioso São José. Para quem é assinante da plataforma do Padre Paulo Ricardo, pode assistir em vídeo. É, mas como a maioria das pessoas não é assinante, eu vou postar em áudio. Então, a cada dia, conforme o cronograma, vocês vão ver, vai vir uma aula, um áudio, e vocês podem ouvir no carro, vocês podem ouvir antes de dormir, dirigindo, enfim, escolham um momento do dia de vocês, porque vocês vão perceber que depois desses 10 dias, como vocês já vão estar amando mais São José. E ele já, de certa forma, abre o nosso entendimento para o conhecimento de São José, para quando nós formos iniciar o livro, propriamente dito, que é a consagração, né, mais formal, né, mais convencional, para que quando a gente for começar com o livro, a gente já vai estar aberto, né, para tanta coisa de São José, para muitos conhecimentos mesmo. Vocês vão ver que é maravilhoso. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso cronograma. Vejam aí se vocês conseguem ver. Aqui o nosso cronograma dos primeiros dias, né? Aqui, como vocês veem, hoje, nosso primeiro encontro, dia 20. Então, a partir de amanhã, dia 21 de janeiro, nós vamos iniciar com essa sequência de áudios do curso do Padre Paulo Ricardo. Os dois primeiros áudios, esse José, filho de Davi, e de a José, e São José profetizado e preparado por Deus, é a primeira parte do curso dele, onde essas duas primeiras aulas falam de José como filho de Davi. As três aulas seguintes falam de José, esposo de Maria, e as últimas 5 aulas, essa José, pai de Jesus, as últimas 5 aulas, que vai do dia 27 de janeiro ao dia 31 de janeiro, é José, o pai de Jesus. Eu vou parar aqui o compartilhamento, depois eu volto para o cronograma. Então, nessa primeira parte, né, eu vou adiantar, vocês vão perceber no áudio, mas é muito bonito quando a gente vê que São José, ele foi preparado por Deus, né? E é isso que nós vamos ver principalmente nessas duas primeiras aulas. Às vezes a gente acha que São José era um homem, né? E dentre aqueles homens daquele momento em que a Virgem Maria iria conceber, né? Iria dar luz a Jesus, era o melhor de todos os homens, mas não. São José não estava naquele momento por acaso. São José, ele foi profetizado por Deus, ele foi preparado por Deus. Eu estava vendo, inclusive era outro curso para Paulo Ricardo, não tem nada a ver com São José, mas ele falando que Deus derrama sobre nós as graças conforme a sua vontade. Então, ele falando, alguns ele derrama muitas graças, a outros ele derrama uma quantidade menor de graças a depender da missão de cada um. E Nossa Senhora foi cheia de graça, né? Depois de Deus, ninguém como Maria. Mas São José também, né? Por mais que ele não fosse como Maria, somente Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original, somente Nossa Senhora Imaculada. Mas São José, ele também foi criado repleto da graça de Deus, com muitas graças. E São José, ele foi criado para ser santo, porque a missão que ele recebeu de Deus foi para cuidar
da Sagrada Família. Foi para proteger Jesus, para proteger Nossa Senhora. Então, às vezes a gente acha que só Jesus, que o projeto de salvação passa somente por Jesus. Passa, a salvação vem de Jesus. Porém, Nossa Senhora e São José, e vocês vão ver o Padre Paulo Ricardo falando isso, não sou eu, eles também fazem parte do projeto de salvação, do nosso projeto de salvação. Então, nós vamos ver nesses áudios que São José, inclusive, foi profetizado no Antigo Testamento. E uma das histórias mais bacanas que a gente vai ver, e também tem no livro, é a comparação entre José, nosso São José, e José do Egito. Ambos se chamavam José, o nome do pai de ambos era Jacó. Ambos foram conduzidos para o Egito. São José guardou Jesus. A São José foi dada a missão de guardar Jesus, o pão vivo, né? Como ele fala em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E José do Egito, a São José, foi dada a missão de guardar nos tempos de seca, nos tempos de fartura, guardar aquele pão, armazenar aquele pão, cuidar daquele pão, para que nos tempos de seca as pessoas tivessem com que se alimentar, tivessem o pão. José, do Egito, guardou o pão, mas São José, ele foi o guardião do pão vivo. Nos tempos de fartura, ele protegeu Jesus, para que agora, nesse momento, onde a igreja mais necessita de Deus, ele está aqui. Deus está aqui, Jesus está aqui, em cada sacrário, em cada igreja, vivo em corpo, sangue, alma e divindade, para se dar a nós. Então, é um paralelo muito bonito entre São José e José do Egito, e já mostrando, deixa eu botar aqui no mute, e já mostrando que São José, ele não surgiu à toa, não surgiu. Ele foi verdadeiramente preparado por Deus. Adiante, né, a gente vai falar um pouco sobre São José, esposo de Maria. E eu não vou me alongar, certo? Porque a gente vai falar muito sobre Nossa Senhora. Mas a gente vai ter a possibilidade de imaginar como devia ser uma relação belíssima entre São José e Nossa Senhora. Como devia ser santa aquela casa. Imaginem aquela família, aquela casa em Nazaré, né? Habitando Jesus, Maria e José, fazendo coisas triviais do dia a dia, fazendo comida na carpintaria. Então a gente vai ter a oportunidade de ver também São José como um homem que conviveu numa família verdadeiramente santa, os três grandes santos. Jesus, Maria e José, né? Jesus Deus, mas com Maria e com José também, convivendo ali como exemplo para as nossas casas, como exemplo para as nossas famílias. Então, é muito bonito, né? Assim, vão ser aulas muito interessantes. E, por fim, certo? Tem vários outros detalhes, eu não vou me alongar por causa do tempo, mas nós vamos ver ao final São José, mais especificamente, como pai de Jesus. Então, nós vamos caminhar pela história de Jesus, desde a sua infância, no nascimento de Jesus, quando aconteceu a circuncisão, a adoração dos magos, a fuga para o Egito, quando eles perderam Jesus no Egito, a perda do encontro de Jesus no templo, a vida de Nazaré, e nós vamos até a morte de São José, né? Não existe nos evangelhos nada que fale especificamente de forma muito clara sobre a morte de São José, mas os teólogos e a igreja acredita que São José ele tenha morrido quando Jesus tinha por volta de 30 anos, antes dele iniciar a sua vida pública, justamente para que quando ele fosse, Jesus fosse se apresentar como filho de Deus, não haver nenhuma confusão. Então, São José, naquele momento, com toda a sua humildade, ele saiu de cenário. Mas vocês imaginem a santidade desse homem.
que viveu por Jesus, por Maria, e morreu com certeza nos braços de Maria e nos braços de Jesus. Algumas místicas, inclusive, já tiveram visualizações, algumas santas, eu falo místicas, mas são santas, beatas, é, de como foi essa partida de São José. A gente vai ver isso também, com mais detalhes. O padre Donald Collor fala sobre isso no livro também. Então, continuando aqui, eu vou passar adiante, vou mostrar para vocês, voltar aqui para o nosso calendário. Se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, podem sinalizar aqui por mensagem. Então, aqui, as 10 primeiras aulas, certo? Os nossos 10 primeiros momentos, vocês vão receber por áudio no grupo do WhatsApp e vai até o dia 31 de janeiro. Só passar aqui. Aí, no dia 3 de fevereiro, é quando nós vamos iniciar com o livro da consagração. E aí, como vocês podem perceber, nós vamos ter leituras todos os dias, com exceção dos domingos, né? Nos domingos nós não temos novas leituras. Então, até os sábados nós temos, certo? Porém, nesse ano também nós temos essa novidade, que é o domingo com testemunho. Isso não tinha nas turmas anteriores. O que é esse domingo com testemunho? Nós temos alguns irmãos que tiveram experiências muito bonitas com São José, né? Da providência de São José, da ação de São José em suas vidas. E eles vão dar o seu testemunho, né? E eu vou postar um a cada domingo, né? Eles vão gravar, vão me mandar e eu vou colocar para vocês. Então, é uma forma também da gente se sentir, né, amado por São José, da gente ver como São José ele ouve a nossa oração, como ele ouve, né, desde as nossas pequenas necessidades até grandes necessidades. Então, esse aqui é o nosso cronograma. A gente vai passar pelo carnaval, então, como eu sei que no carnaval algumas pessoas acabam viajando, por experiências anteriores, eu sei que às vezes as pessoas acabam se atrasando. Nós não teremos novas leituras, certo? No carnaval, a gente está começando sabendo que a gente vai ter essa pausa durante o carnaval. Aproveita também se alguém atrasar, coloque em dia. E nós vamos finalizar aqui. Nós vamos finalizar justamente no dia 19 de março, porque a última leitura a gente faz no próprio dia da consagração. Nosso próximo encontro e último, porque nós só vamos ter esses dois encontros ao vivo, vai ser no dia 17 de março, certo? Que nós vamos falar justamente sobre o último dia das leituras e sobre o pós-consagração, né? Tipo, me consagrei, e agora? Então, e vamos tirar também as dúvidas sobre o dia da consagração. Como também nós somos convidados a nos confessarmos, né? A vivermos o sacramento da confissão antes do dia 19 de março. Se eu estiver falando muito rápido, ou se alguém tiver alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, tá certo, pessoal? Então, assim, como é para quem já fez, né, vai ouvir de novo, mas para quem está fazendo a primeira vez, como é a estrutura desse livro? Esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ela fala do dia mesmo, vai do primeiro dia ao 33º dia, certo? Do dia propriamente dito. Tem a segunda parte do livro, que fala sobre as glórias de São José. E se vocês olharem no índice, vocês vão ver 10 glórias de São José, e são textos. E a última parte são orações. Tem a ladainha, tem o memorário, e tem, assim, diversas orações belíssimas, né? Quem depois tiver o livro pode folhear, pode olhar, pode rezar, enfim, são várias orações. Todos os dias nós vamos ter uma leitura da primeira parte, né, que é o do dia propriamente, eu estou falando sobre o primeiro dia, então eu vou ler aquela primeira sobre o primeiro dia, e ao final da leitura, ele me conduz para mais outras 2 leituras. Uma leitura em qual ele diz, inclusive, a página, e ele sempre finaliza com a ladainha de São José, que é da terceira parte do livro. Apesar da terceira parte do livro ter diversas orações,
sempre é a ladainha de São José, que é que faz parte dessas leituras do dia. Inclusive, a ladainha de São José é uma oração que foi indulgenciada, foi aprovada pelo Papa Pio X, e ela foi indulgenciada. Então, é é, uma oração reconhecida pela Igreja, né? Isso foi em 1909, reconhecida pelo Papa Pio X em 1909. Então, assim, qual vai ser a diferença desse grupo para os grupos anteriores? Antigamente, né, até o ano passado, todas as semanas a gente tinha uma reunião como essa, onde a gente falava sobre os textos, falava sobre São José, sobre alguns temas. Nessa turma, me veio no coração, Deus fez assim, eu tenho certeza que foi uma inspiração de Deus, de nós não termos mais essas reuniões semanais, porque elas acabam se tornando longas, nem todo mundo, às vezes, tem disponibilidade de assistir uma hora e meia por semana, mas serem informações diárias. Exemplo, no primeiro dia do livro, né? Quando eu falo primeiro dia, é o primeiro dia do livro. No primeiro dia do livro, você vai receber no seu WhatsApp, no grupo, né? Não no pessoal, você vai receber no grupo a formação daquele dia. E vai ser uma formação curtinha, 5 minutos, 7 minutos, uma formação curta, somente sobre aquele dia. Então, o que é que eu indico? Assista primeiro a formação, alguns dias vou ser eu que vou dar a formação, e vão ter mais 4 pessoas que estão envolvidas nessa formação, né, nesse cronograma de formação. Assista a formação, né? Ouça o que o formador vai estar falando sobre aquele dia específico. Depois, você pode pegar o seu livro e ler, né? Você já vai ter ouvido falar, você já sabe sobre o que vai ser aquele dia. Então, você vai fazer as leituras e você vai terminar com a oração. Lembrando, sempre comece clamando ao Espírito Santo, né? Como a gente falou no começo, conhecimento sem oração, ele perde um pouco o sentido. Então, busquemos primeiramente a oração. Então, ouça a formação, depois faça as suas leituras. E quanto tempo que eu vou precisar por dia, né? Quanto eu preciso separar do meu dia para me dedicar, né, a essas leituras? Depende do dia. Mas separe do seu dia 20 minutos, 30 minutos. Separe esse tempo para Deus, né? Deixe se é de manhã, se para você é melhor de manhã, acorde um pouquinho mais cedo e faça de manhã. Se para você for melhor à noite, depois às vezes que os filhos dormem, que seja à noite, mas separe um momento em que você possa se dedicar a isso, né? Que não seja, né, só mais um curso, que não seja só mais uma preparação, mas que seja uma mudança para eu mudar de vida, né? Que seja uma dedicação para que eu possa mudar de vida, que eu digo, me aproximar de Deus, né? A conversão, ela é diária. A nossa conversão, ela deve ser diária. Quanto mais eu busco a Deus e quanto mais eu busco a intimidade com Deus, mais eu faço a vontade de Deus, conforme Ele quer que eu faça, né? Em plenitude. Então, é, eu vou mandar para vocês. Eu fiquei muito na dúvida se eu devia mandar ou não, mas eu olhei assim. Tem uns áudios, tem um canal no YouTube muito bom, de uma pessoa muito, muito boa, que ela faz essa consagração a São José também. E ela tem as leituras de cada dia gravado em áudio, né? Ela lê o livro e ela gravou, não aparece a imagem dela, aparece e ela vai colocando imagens, inclusive, quando eu falo de algum santo, ela bota a imagem. E eu vou colocar para vocês, né, diariamente, esse áudio também. Por quê? Algumas pessoas têm dificuldade de leitura, às vezes é uma dificuldade de enxergar a letra do livro, ou algumas pessoas compreendem melhor ao ouvir, né, do que ler, ouvindo do que lendo, conseguem compreender melhor. Então, o que é que eu sugiro? Eu acho que nada substitui o livro. Porque o livro você marca, se eu for olhar aqui o meu livro, se vocês olharem, não sei se dá para ver, mas ele é todo marcadinho, ele é todo escrito. Então, eu acho que nada substitui o livro. Mas, para quem quiser, e aí isso aí é da- do desejo de cada um, da escolha de cada um, ao passo que vocês podem ir lendo o livro, ao passo que vocês vão acompanhando também o áudio.
né, a pessoa falando, porque ela coloca umas imagens, e às vezes, para quem é mais visual, ajuda a compreender melhor, tá certo? Então, assim, a cada dia vão ser essas duas postagens. Uma da formação diária, que vai ser curtinha, 5, 7 minutos, e outra desse, desse áudio do livro, né? A pessoa lendo o livro, certo? Então, é isso, pessoal. Assim, eu espero que vocês aproveitem, né? Eu espero que vocês não, que nós, né, a começar em mim, porque eu também estou aqui renovando, espero beber, espero viver também o desafio das virtudes de uma forma muito, né, muito bonita. E eu espero que nesse nosso grupo nós possamos estar unidos, certo? Se atrasarem algum dia, tentem colocar em dia, mas o ideal é fazer dia após dia para não fazer 2, 3 dias acumulados. Então, assim, sejamos fiéis no pouco, né? Se eu posso dar 20 minutos a Deus por dia, dar a São José 20 minutos, 30 minutos que seja por dia, que a gente busque essa fidelidade, né? Que a gente busque, eu vou pedir agora a São José que nos dê a graça da fidelidade, para que nós possamos ser fiéis, fiéis a essa preparação, fiéis ao nosso compromisso de viver o desafio das virtudes, fiéis na entrega, fiéis na oração. E aí tudo mais vai vir por acréscimo, né? A vida sacramental e todas as graças que eu tenho certeza que Deus tem a derramar sobre a nossa vida, sobre a vida das nossas famílias, né? Eu tenho certeza que ao final desse processo, vocês também vão ter testemunhos. Hoje eu não falei dos meus testemunhos aqui, mas vou ter outras oportunidades. Quem já fez sabe. Como São José, ele sempre foi tão gentil. Depois que eu conheci verdadeiramente, como eu tive experiências de ver São José com tanta gentileza. E eu falo assim, quando a gente lê aquela frase que está na página 18, né? Que ele nos conduz com amor. E não tem outra forma, ele não nos conduz de outra forma, ele nos conduz verdadeiramente com amor. Porque a gente vê a ação dele em pequenas coisas, em pequenos detalhes da nossa vida. Mas a gente, lembrando, Deus só faz, São José só faz, São José não faz nada, né? Ele pede para Deus, todas as graças vêm de Deus. Mas Deus só faz quando a gente abre as portas, quando a gente abre e dá permissão, né? Ele não invade, ele não entra invadindo, ele busca a nossa permissão. Então, que a partir de hoje, dia 20 de janeiro, essa permissão seja dada para que Deus entre e faça a sua vontade e derrame as suas graças sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre os nossos corações, para que nós possamos ser reflexos de São José. Sendo reflexos de São José, possamos ser reflexos de Jesus. Eu gostaria de terminar rezando o memorário, certo? Depois eu vou finalizar a gravação e vou abrir o áudio para quem quiser tirar alguma dúvida, tá certo, pessoal? Nós estaremos unidos no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem, não, assim, não tenham receio de me perguntar, não tenham receio de conversar comigo. Se não quiserem no grupo, podem mandar no meu privado. Então, assim, eu estou aqui à disposição de vocês, certo? Essa missão eu tenho certeza que é uma missão que Deus me deu de abraçar São José, de abraçar Nossa Senhora. E eu nunca digo não, nem para São José, nem para Nossa Senhora. Então, vocês são muito queridos e já estão fazendo parte desse grupo, contem comigo, né? Que a gente possa caminhar junto a partir de hoje. Eu vou colocar aqui o memorário a São José para que a gente possa rezar junto, tá certo? A gente não precisa nem ligar o microfone, não, mas a gente possa rezar junto essa oração. Deixa eu achava que estava aqui, só um minutinho. Ah, pronto, aqui. Então vamos rezar juntos o memorário a São José, desde já no nosso coração, colocando.
para São José todos os nossos pedidos, todas as nossas intenções, toda a nossa família, todo o nosso grupo. Que São José, nesse momento, olhe por nós, segure na nossa mão e nos conduza até o seu Filho Jesus. Que São José, nesse momento, ele nos ajude a enfrentar as dificuldades, que ele não nos permita desistir e que ele venha nos fortalecer através da sua intercessão, para que nós façamos sempre a vontade de Deus. Rezemos memorare a São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção para cada um de nós, para as nossas famílias, para cada um que está aqui nesse grupo. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar e de nos alcançar o que vos rogamos neste momento. Amém. São José, valei-nos. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.